Então, pessoal, nessa aula aqui, eu vou mostrar o seguinte. A gente tem aqui o menu, certo? Clicando aqui, ele abre. Clicando, ele some. A gente já fez isso. Eu vou mostrar o seguinte. À medida que a gente vai aumentando o tamanho da tela, perceba que quando ele chegar a um determinado valor, ele vai trocar o menu, certo? Nessa aula, eu vou apenas fazer essa parte de cima. Na próxima aula, a gente faz essa parte de baixo. Então, o que é isso aqui? Isso é um menu responsível. Se aqui em cima eu tenho, vamos supor que 320 pixels, vamos colocar aqui, ó, 320. Então, isso aqui é um tamanho de um celular mais ou menos comum, 320 por 640, é uma ideia, tá? Se você clicar aqui, ó, nesse botãozinho, ele vai girar essa tela. Então, é quando você vira o seu celular, coloca ele no modo deitado. Então, quando estiver no modo deitado, eu quero que o meu site apareça dessa forma. Então, eu vou dividir isso aqui em duas aulas, a primeira na parte de cima e a segunda na parte de baixo. Deixa eu colocar ele aqui em 320. Vamos, então, eu vou fechar isso daqui que eu fiz para poder te mostrar, né, o efeito. Eu vou clicar aqui sobre o curso, vou escolher a opção Review in Explorer, ok? Para ele abrir a pasta para mim. E eu vou executar aqui o arquivo index para poder eu ver o meu site do jeito que ele está agora, sem desenvolver o que eu vou mostrar nessa aula, certo? Então, assim que ele abrir aqui, vamos pressionar a tecla F12 do teclado. É o mesmo que você clicar com o botão direito e escolher a opção inspecionar. Isso aqui para o Google Chrome, tá? Então, o que acontece? Atualmente, a gente está assim, clico, ele aparece, clico, ele some. O que eu preciso fazer é definir um tamanho máximo para eu tive que dar uma parada aqui na gravação, mas enfim, como eu ia dizendo, a gente precisa definir um tamanho mínimo para a classe conteúdo, porque aqui, ó, no arquivo CSS, eu defini que ela tem 320 pixels, só que eu não quero isso. Eu coloquei 320 para que a minha tela permaneça nesse tamanho, mesmo eu aumentando, para não me atrapalhar na hora de criar os códigos, tá? Só que eu quero o seguinte, eu vou tirar isso aqui, ó, para que ela fique com o tamanho 100%. Então tá, agora aqui eu vou dar um F5 na minha página, para ele atualizar. Então, independente do tamanho, ó, o conteúdo sempre vai ser 100%. Só que eu preciso definir um tamanho máximo para esse conteúdo. Então aqui em cima, um tamanho que eu gosto de trabalhar é o tamanho 425. Porque aqui eu vou abrir aqui a minha página da minha plataforma e você vai ver o seguinte, ó. Nessa página, você pode fazer isso aí também para você testar, tá? Abre a minha plataforma, pressiona a tecla F12 assim que ele terminar de carregar aqui. Então aqui, ó, ele terminou. Eu vou pressionar aqui F12 e vou definir que eu quero um tamanho de 320. Aqui, ó. Vou colocar 320 pixels. Perceba que esse quadrinho aqui, ele vai se autoajustando à medida que você vai aumentando a tela. Então, se você abrir num celular com, é só um exemplo, tá? Eu não sei nem se existe, com 390 ele vai abrir dessa forma. Se abrir com um celular de 438, ele vai abrir assim. Só que você não pode deixar ele 100% assim, porque olha só, como que ele fica. Eu acho que ele fica desconfigurado, eu não gosto de trabalhar dessa forma aqui não, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou limitar um tamanho máximo para ele, de 420 pixels. Para quê? Quando ele for maior do que 425, ele permaneça com 425. Só depois de 640, que é o tamanho aí, na maioria dos casos, do celular deitado, é que eu quero que ele assuma a nova forma do menu, certo? Então, deixa eu fechar aqui a minha plataforma. Eu vou fazer o seguinte, aqui no menu, aqui no CSS, eu preciso criar uma forma que o meu CSS consiga identificar o tamanho da tela, tá? Então, aqui eu vou colocar assim, ó, vou colocar barra, asterisco algumas vezes, e vou fechar aqui com barra de novo. Eu vou colocar assim, ó, CSS para telas acima de 425 pixels, ok? De imediato, a gente vai mexendo pouca coisa. Agora que a gente já tem o HTML, nós só vamos mexendo no CSS. Então, para eu determinar que o meu CSS, a partir de 425 pixels, vai aplicar um CSS diferente, eu escrevo aqui, ó, média, tem que ser tudo minúsculo, tá? Média. Você coloca screen,
Em seguida, você coloca end, abre parênteses, digita min, widget e coloca o tamanho que você quer. Então, eu quero 425 px, ok? Abre chaves aqui e aqui dentro, então, a gente vai digitar o nosso CSS quando ele estiver acima de 425 pixels. Então, só para testar, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essa classe aqui, ó, só para a gente testar, tá? A classe onde tem o span, aqui, ó, Ctrl C. Vou colar aqui dentro e vou colocar que eu quero a cor do texto na cor vermelha, certo? Vamos voltar então no nosso navegador. Eu vou digitar aqui 320, vou atualizar a página e agora eu vou aumentando. Quando ele passar de 425, ó, ele vai alterar o CSS da forma que você quiser, ok? Então, quando ele chegar em 425 pixels, eu quero que a minha classe conteúdo, certo? Ela fique fixa com um tamanho máximo, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, maxi widget de 425 pixels. Vou colocar aqui, ó, 425, ok? Vou dar aqui um F5 para atualizar. Perceba que, à medida que você diminui, ele vai diminuindo junto. Só que se você aumenta e ele passa de 425, ó, ele vai manter aqui os 425 pixels. Agora a gente vai fazer uma outra formatação para uma tela ainda maior, para quando chegar em 640 pixels, que normalmente é o celular desses maiores um pouco, na tela deitada, certo? Então, vamos configurar isso aqui, ó. Ctrl C, vamos colar aqui, vou copiar esse comentário também, colar aqui embaixo. Aqui eu vou selecionar onde tem 425, eu vou pressionar no teclado aqui o atalho Ctrl D, uma vez, duas vezes. Automaticamente ele vai selecionar o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, eu vou digitar 640. Perceba que à medida que você digita, ele altera nos 3 locais quais você selecionou, certo? Então, vamos salvar e vamos executar aqui, ó, atualizar. Perceba que menor que 640, ele pega o tamanho de 425. Se ele for igual ou maior que 640, ele vai pegar esse tamanho aqui. Então, assim, eu falei que eu ia fazer a parte desse menu aqui nessa aula ainda, mas eu não vou fazer para não ficar aulas muito extensas demais, tá bom? Na próxima aula, então, eu vou configurar como a gente quer que essa primeira barra apareça quando ele tiver aí, o celular tiver no formato de tela deitado, ok? Então, forte abraço e até a próxima aula.